Bom, a gente vai começar essa edição do Agricultura BR hoje falando sobre o mercado da soja, que vem pressionado por vários fatores. Clima, dólar, a possível eleição de Donald Trump e a boa perspectiva para as lavouras americanas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o analista de mercado da Royal Rural, o Ronaldo Fernandes. Muito boa tarde, Ronaldo. Prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. E eu quero começar perguntando aí, nessa semana nós tivemos forte reação negativa com o soja na CBOT. Entre os fatores apontados para essa queda estão questões climáticas, tivemos até tornado atingindo aí refinaria nos Estados Unidos e também a melhora da produtividade das lavouras americanas. Houve uma reação exagerada em relação a todo esse cenário? Boa tarde. Boa tarde. Exagerado eu acredito que não, porque o mercado também estava sentindo ali um pouco da qualidade das lavouras acima de 60%, bem pertinho de 70%, e esse é um ponto muito forte de pressão. Eu já falei isso aqui várias vezes, Adriano, mas é interessante a gente relembrar, sempre que o USDA considerar a qualidade de lavouras acima de 50%, o mercado entende que é uma safra razoável. Acima de 60%, é mirando ali o teto produtivo, é quase as condições perfeitas, ideais do início ao fim. E hoje a gente está falando de condições de lavouras perto de 70%, 68% foi o que ficou na semana passada. Essa é a maior pressão. Do outro lado, ao decorrer da semana, você colocou bem, a gente teve o furacão Beryl, que ele entra com categoria de furacão 1, chega à categoria de furacão 2 ali no Texas, ameaça algumas petrolíferas, ameaça fechar os portos, 4 portos no Texas deixam um aviso oficial de que iriam paralisar suas operações. Isso é super negativo, tanto para milho quanto para soja em Chicago, porque se você paralisa o porto, você faz com que o produto fique represado em solo americano. Então, não conseguia exportar soja, não conseguia exportar o milho, é temporário, mas o mercado não sabia, a reação é de queda. E o furacão, ele causa 2 movimentos de queda: a interrupção dos portos, e depois ele perde a categoria de furacão, entra como tempestade tropical, agora ele já está como depressão tropical, que são ventos menos violentos, mais fracos, mas acaba trazendo chuva e umidade onde estava muito seco. Então esse é o ponto. O furacão causa uma pressão de queda por causa da paralisação dos portos, depois de novo por uma melhora de clima. Eu não acredito que foi exagerado, não. Acredito que o mercado está tentando antecipar uma boa safra americana. O ponto que nós preocupamos aqui é que a gente tinha soja perto dos 12, veio para 11 e agora a gente já tem ali os contratos depois de setembro, todos abaixo de 11 e já bem consolidados abaixo de 11. Nós acreditamos, Adriano, que Chicago vai trabalhar muito mais perto de 10 do que perto de 11 para essa safra, e olhando para a soja brasileira, isso vai fazer com que a gente se distancie cada vez mais dos preços de 140 que nós tínhamos no porto. Hoje a paridade já está indicando o preço na casa de 135. Então a gente tinha uma oportunidade de venda lá atrás e agora com essa nova situação de Chicago, essa oportunidade está se fechando. Então é bom o produtor americano, o produtor brasileiro, estar atento aos movimentos que estão acontecendo nos Estados Unidos e em Chicago. A gente tinha um dólar de 5,60 e agora a gente está na casa de 5,40 e o prêmio não tá se valorizando tanto. Então é bom o produtor brasileiro ficar muito atento às condições internacionais, ao câmbio, porque a gente pode estar na última janela de oportunidade de venda, Adriano. Fomos surpreendidos aí pelo escândalo das esmagadoras lá na China, né, com a denúncia de caminhões de gasolina transportando óleo, e isso provocou fuga dos investidores no cenário da soja. Eu te pergunto, essa fuga é meramente especulativa ou terá consequências reais? E o que isso representa para o Brasil? Você pensa, né? No meio do caminho, a gente está em desenvolvimento de lavoura americana. O Brasil está entregando um volume significativo, até indo muito bem, mas aí, no meio dessas especulações de clima americano, de volume americano, aparece a China, que é a maior demanda que nós temos no mundo para a soja, falando que está transportando caminhões, transportando óleo de comida no mesmo caminhão que estava carregando gasolina, sem fazer a limpeza, sem fazer a higienização. Isso era um rumor. Até desde a segunda-feira isso estava sendo discutido. O problema foi que ontem várias indústrias começaram a tirar os óleos de cozinha das prateleiras. E aí o mercado financeiro enxergou isso como uma notícia negativa e começou a causar fuga de papel. Eu gosto de usar muito esse exemplo. É como se a gente tivesse assistindo o resultado de uma empresa, pega ali uma Petrobras da vida e aparece uma mensagem negativa. A Petrobras está tendo influência do governo,
ou a Petrobras está tendo um balanço ruim. Aí quem tem ação vai começar a vender e os preços caem. É o que aconteceu com a soja. Eu não acredito que essa notícia ela tem força para tendência. Pelo contrário, hoje a gente já está vendo o óleo de soja subindo muito forte por outras razões, mas a gente viu que essa situação do óleo de cozinha chinês é pontual. É uma influência do mercado financeiro. O investidor recebeu uma notícia negativa e começou a sair daquele papel. O problema é que ela não é tendência, mas ela acontece num período em que a soja em Chicago não tem muitos fatores para subir. A gente está num período de pressão de queda, porque é colheita, gente. Não tem como ignorar que os Estados Unidos vai colher. É como acontece no Brasil. O produtor sabe isso melhor do que qualquer um. Sempre que se aproxima no período de colheita, os preços sofrem pressão de queda. A questão é que nos 2 últimos anos, qualquer momento que o produtor vendesse, ele ia acertar, porque os 2 últimos anos os preços estavam lá em cima, mas por outras razões. Não estava no nosso histórico, estava tudo fora do normal. Voltando para a normalidade, o que a gente está cansado de saber é que período de colheita traz pressão de queda. Olhando para Chicago, é o que a gente está assistindo agora. Os Estados Unidos está se preparando para colher, está um desenvolvimento muito positivo para as lavouras. Então, o problema do escândalo chinês, das esmagadoras transportando óleo de comida no mesmo tanque que estava transportando gasolina e óleos combustíveis, ele não cria tendência, mas ele causa uma queda que é difícil de se recuperar. É o que a gente está assistindo hoje. A gente ainda tinha ali alguns contratos em Chicago pertinho de 11. Hoje, a gente já está falando em 10,6 bushels, dólares por bushels, e já vai distanciando dos 11 e vai ficando difícil a recuperação. Então, esse é o ponto agora, que qualquer coisa que adicione mais pressão de queda para Chicago vai ter dificuldade de recuperar essa queda. O que nós vamos olhar agora para o próximo evento mais recente é o relatório do FDA, que sai nessa sexta-feira. A expectativa do mercado é que o relatório não traga grandes surpresas. Até digo aqui, Adriano, que o relatório já está em parte precificado. Mas o que está precificado no relatório? Uma mudança exclusiva na produção, porque a gente teve a atualização da área plantada. E é isso que o mercado espera, que o FDA só ajuste o cálculo de produtividade com a nova área plantada. Caso o FDA mostre alguma surpresa, que é bem provável que aconteça, é bem possível, aí sim a gente vai ter algum movimento nas cotações. Mas a expectativa do mercado é que seja um relatório neutro. Falando em números, para te devolver, o mercado espera que a soja venha em 120 milhões de toneladas e o milho 382 milhões de toneladas. O relatório passado, a soja era 121 milhões, então o mercado espera que caia 1 milhão aí, já está no preço, e o milho era 377, agora a expectativa é que venha para 382. Mas essa alta já está colocado na conta, viu, Adriano? Que esse relatório pode ser muito diferente do que você está com essa expectativa e como que isso pode impactar ainda mais o mercado, Ronaldo? O relatório de julho, e o mercado está sendo sensato nessa expectativa agora. O relatório de julho, ele não costuma trazer grandes surpresas. Só que eu sempre pontuo isso de uma forma muito repetitiva. Do SDA a gente pode esperar de tudo, porque não é só a questão da lavoura, da safra dos Estados Unidos. A gente tem uma grande atenção para a safra da Argentina, para a safra brasileira, olhando para milho, a safra ucraniana ainda é muito importante, e claro, para soja e milho, o quadro da China também vai chamar muita atenção. A nossa expectativa aqui é que agora, em julho, o SDA só faça essa correção de área plantada, mas a minha atenção fica em especial para as produtividades. A gente está falando ali de soja, uma expectativa de 52 bushels por acre, de milho, 181 bushels por acre. O milho até um pouco mais agressivo, é uma produtividade muito alta mesmo. Quando a gente teve uma produtividade perto desses 180 bushels por acre, foi lá em 2016, se eu não estou enganado, Adriano, quando a qualidade das lavouras ficou o tempo todo acima de 70%. A gente está perto de 70%, estou falando de milho agora, mas a gente está abaixo, não está acima de 70%. Eu vejo razões para o USDA reduzir um pouco essa produtividade de milho. Não é nisso que o mercado está apostando, pelo menos não para agora no relatório de julho. Então, eu acredito que o USDA vai em linha com a expectativa do mercado, deve segurar essa produtividade ainda muito alta, e se for fazer algum ajuste, vai fazer lá para agosto, porque a gente sabe que o mês de julho
ele quase todo é um mês muito importante, ainda muito decisivo para o desenvolvimento das lavouras. Depois que passou julho, chegou ali agosto, aí não. Aí o clima ele vai impactar só se for atrapalhar a colheita, porque por definição já está definido. Então a gente está em fase final de concluir qual que vai ser a produtividade. Então, para esse relatório agora de amanhã, o que eu diria de sugestão para a nossa audiência é olhe para a produtividade, é o tema mais importante, mas eu não espero alteração. Olho para a produtividade agora em julho para a gente frisar bem esse número para saber se ele vai ser mantido ou não para o relatório de agosto. Mas eu acredito que o relatório de amanhã já está colocado na conta, o mercado abaixo de 11 para Chicago, abaixo de 4 dólares por bushel para milho em Chicago. Acho que isso é o que está colocado na conta e não é o relatório que vai mexer a tendência. O que, que vai mexer a tendência para finalizar e te devolver? Quando a gente já tiver nos preparativos de colheita. Então eu acredito agora, os preços numa lateralização, com a ligeira queda ainda, mas para cair mesmo forte vai ser entre agosto e setembro, quando a colheita já começar a dar os seus primeiros sinais, Adriano. As últimas semanas foram marcadas aí pelo melhor volume, né, melhor valor da saca de soja no Brasil. Qual o volume de soja disponível para comercialização ainda nessa campanha 23-24, Ronaldo? Bom, até está surpreendendo um pouco o avanço da soja para julho, viu, Adriano? A gente não costuma ver um volume de exportação tão alto como está sendo marcado para o julho desse ano. A gente tem ali no line-up mais de 11 milhões de toneladas, 11 milhões e meio. O nosso recorde de exportação foi 10 milhões e foi lá em 2018. A nossa média de julho é exportar 8 milhões de toneladas. Então, eu acredito que é isso até que está dando uma sustentação para os nossos prêmios, se mantendo eles acima de 40, acima de 30, senão provavelmente a gente já teria prêmio bem abaixo disso. Olhando para a safra atual, 2024, a gente está estimando aqui que nós estamos com 72% dela comercializada. Ou seja, a gente já vendeu 106 milhões de toneladas, ainda tem 41 milhões de toneladas que não foram vendidas. Isso não é um volume que vai pressionar o mercado nem para cima, nem para baixo agora, porque a grande bola da vez não é o mercado brasileiro, é o mercado americano. É Chicago quem vai ditar a nossa tendência a partir de agora. Olhando para a safra 25, a gente está estimando aqui que nós estamos com cerca de 13% da safra 25 comercializada. O que é o ponto aqui que eu diria de atenção ou até de sugestão para o produtor? Nós falamos várias vezes, inclusive aqui no Agricultura BR, a gente chegou a mencionar que dólar a 5,60, preço porto acima de 140, era um ótimo momento para ir formando média de venda, inclusive vender alguma coisa da safra 25. Nós acreditamos que a safra 25 ainda vai ter preços melhores por causa do Laninha. O Laninha ele começa a tentar ser precificado agora, julho, setembro tem uma probabilidade relativamente alta de entrar no Laninha. A temporada de furacões agora só prova isso, a transição do El Niño para Laninha de uma forma mais rápida, traz furacões acima do normal, mas eu acredito que o mercado vai começar de fato a entender um Laninha, a sentir isso em Chicago, só depois de outubro, que é quando os mapas estão mostrando que ele pode entrar com intensidade maior. E o mercado exagera a reação de Laninha, por exemplo, foi o Laninha que quebrou a Argentina no ano passado. Então, para a safra 25, eu acredito que, a depender do que for a intensidade do Laninha, ele pode trazer ainda preços bons para a gente. Mas o que seriam esses preços bons? Se a gente vai ter uma queda agora, pode ser só voltar para os níveis que a gente está vivendo agora, um pouco acima. Então, eu reafirmo aqui as nossas conversas passadas, eu acredito que acima de 140 no Porto é bom momento, é um bom preço para ir vendendo, inclusive 25, porque 140 agora acaba trazendo uma pressão de preço bom para frente também, futuro. O dólar, a gente já não tem essa perspectiva de dólar voltando para 5,60 mais, então quem fez já aproveitou, quem não fez, acho difícil pegar um dólar nesse sentido. Acredito que com o Laninha a gente vai ter preços melhores para a safra 25, mas não sugiro ficar apostando 100% nisso, não. A minha sugestão é, sempre que tiver um bom momento, que a gente estiver falando de Porto Spot 140, olhe a conta futura se o prêmio lá está sofrendo algum efeito e melhore a sua média de venda. Nossa sugestão, use os períodos de agora de pico de alta para melhorar a sua média de venda. A gente acredita que vai ter preço bom por causa do Laninha, mas nós não sugerimos apostar 100% nisso, porque vai ficar numa torcida. E fazendo a venda agora, você está fazendo a sua estratégia de proteção e gerenciando o seu risco, Adriano.